aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo? Meu nome é Guilherme, eu sou professor de inglês e eu estou aqui para ajudar você a gabaritar essa prova de inglês no Enem, tá? Mas eu só quero deixar uma coisa clara antes, tá? Muitas vezes a gente fala de aula de inglês e fica aquela coisa tipo, vai ser aula de verbo to be de novo, né? Não quero mais isso daí na minha vida, não. Calma, tá? Nesse aulão, qual que é a minha intenção? Realmente mostrar para vocês esse inglês na prática, resolução de questões na prática, o que você vai fazer no dia da prova, tá? Trata ali um pouquinho também da tua preparação até lá, mas principalmente da tua resolução e a execução dessa prova, para você de fato gabaritar essas 5 questões. 5 questões parece pouca coisa, mas vale muito quando a gente está falando do Brasil inteiro, tá? Então presta bastante atenção que as dicas aqui vão ajudar você a acertar aquela última questãozinha que faltou você acertar na prova passada, tá? Começando, gente, com essa nossa primeira aulinha, vou lá para vocês aqui da resolução da questão, que ordem que você vai tomar ali para resolver essa questão. Alguns professores discordam, outros concordam, assim, cada um tem sua opinião sobre como fazer as questões. Eu tenho a minha pessoal e mais uma coisa. Algumas dessas dicas, pessoal, vão mudar de pessoa para pessoa. Eu vou dar a minha visão, que funcionou sempre para mim, funcionou sempre para os meus alunos, mas claro que sempre pode ter alguma outra pessoa que trata ali as questões de um jeito diferente e sempre funciona para ela. Isso daqui não vai ser uma receita ali que funciona perfeitamente para todo mundo, é assim que tem que fazer e deu. Não, são coisas que você pode ajustar para você fazer melhor a sua prova, tá? Mas o que eu sempre indico, tá, pessoal? Primeiro de tudo, essa tua prova do Enem é uma prova muito característica, muito excêntrica, tá? Em que sentido? A maioria das provas de inglês tem um texto e diversas questões para o mesmo texto. A prova do Enem não. A prova do Enem vai ter um texto e uma questão apenas para esse texto. E deu. Não vai ter ali diversas outras questões, questão de vocabulário, questão de gramática, não. É apenas interpretação. O assunto cobrado, o único assunto cobrado é a interpretação de texto. Então, o que a gente precisa ficar ligado? A gente precisa agilizar esse processo. Não vou ler o meu texto à toa, cara. Eu não vou ver ali, beleza, o meu texto está falando sobre tal e tal coisa, esses são todos os detalhes. Não adianta de nada, tá? Eu quero saber o quê? Saber responder a pergunta feita. A gente só tem uma, né? Então, o que eu vou fazer, pessoal? O que eu recomendo para vocês? Isso aí, ó, eu acho que todo mundo concorda, tá? Primeiro, sempre começa pelo quê? Pelo enunciado, tá? Por quê? Tu quer saber a tua pergunta, tu quer te contextualizar para não ler o texto ali perdido, né? Chegar ali com o bonde andando, tu quer se contextualizar e quer saber que pergunta que ele está fazendo para a gente responder. Então, a partir disso, lemos o enunciado primeiro. Ok, li o enunciado, já sei que ele está me perguntando sobre tal coisa. E agora? Eu gosto sempre de ler as alternativas depois. Calma, tá? Por que eu não recomendo ler as alternativas logo depois? Tem muita gente que vai ler o enunciado, lê as alternativas e pensa, já sei a resposta. É bem tranquilo, eu já sei desse assunto. Calma, cara. O teu texto, muitas vezes, pode ser de um assunto que você entende, mas lembra, você tem que interpretar o quê? O texto, e não o que você sabe além do texto, tá? Então, pode ser que o texto trate desse assunto de uma forma um pouquinho diferente. E daí a tua alternativa correta não vai ser aquela que você pensou primeiro. De vez em quando a gente toma uma conclusão precipitada. O Enem ele fala muito sobre questões ambientais e sociais, então a minha alternativa correta provavelmente é essa, que fala mais bonito sobre isso. E daí vai direto para aquela resposta. Cuidado! O Enem é uma prova muito inteligente, cara. Ele vai se adaptando ao longo do tempo. Ele justamente bota essas armadilhas para você acabar caindo nelas. Então, muito cuidado. Começa pelo teu enunciado e depois lê o texto. Lê o texto com atenção. Não vai ali se afobando. Vou só ler aquela palavrinha que ele busca. Ele pede para eu falar sobre o significado. Então, eu vou só procurar a palavra significado ali no texto. Cuidado. Não faz isso porque novamente, a prova do Enem é uma prova inteligente, tá? Então, você vai ler o teu enunciado. Aí você vai começar a ler o teu texto com bastante atenção, bastante calma, e aí sim você vai tomar uma conclusão a partir disso, imaginar uma resposta e aí olhar as alternativas. Tá, digamos que você seja ali o sabichão, você realmente tem ali a noção de que eu tenho muito autocontrole, eu vou ler as alternativas, mas não vou deixar isso me influenciar. Eu só peço também tomar cuidado justamente por essa parte influenciar, porque as alternativas podem te influenciar. Talvez, nossa, eu sou tranquilo, eu não vou assinalar diretamente ali a resposta sem ler o texto. Mas de vez em quando a gente lê uma alternativa tão bonita, mas tão bem escrita, que daí a gente lê o texto tentando justificar aquela alternativa. A gente faz 1000 malabarismos mentais ali para tentar chegar numa resposta que não tem nada a ver com o que realmente o texto está falando. Tá? Então, faça isso ali com calma, tá? Leia ali o texto primeiro e depois as alternativas. Se você tem noção disso, você já tem ali, eu sei que eu não vou assinalar direto, eu não vou me deixar influenciar pelas alternativas, de vez em quando ler a alternativa antes pode dar aquela ajudinha a mais em questão do tempo. Mas essa técnica que eu estou mostrando para vocês, pessoal, é justamente a forma mais segura e, ao mesmo tempo, a mais rápida de você responder a tua questão.
Você não perde tempo lendo o teu texto à toa e você também não se afoba indo direto pelas alternativas ali para tentar já achar uma resposta no meio do texto, tá? Então, ao mesmo tempo, a gente equilibra ali a agilidade e a segurança da resolução. Não adianta você ser super rápido e errar a questão, você ser super seguro e gastar 10 minutos numa questão apenas de inglês. Ainda é uma prova que a gente, né, tem como principal tema nessa prova inteira, agilidade. A gente tem 3 minutos por questão, a gente tem que saber utilizar esse tempo. Então, é dessa forma aqui, pessoal, você consegue ali em 3 minutos responder essa questão por completo. Beleza? Vamos para uma questão para eu mostrar, né, do que eu estou falando aqui, por que você ir direto para as alternativas de vez em quando pode ser bobagem. Vou pegar aqui a questão da prova de 2017 do Enem. E aí, pessoal, eu peguei aqui a prova 2017, caderno azul, questão de número 3 para a gente dar uma olhada, tá? O que tem de especial nessa questão de número 3? A gente tem o seguinte enunciado, como sempre, lendo o enunciado primeiro. Nesse texto publicitário são utilizados recursos verbais e não verbais para transmitir a mensagem. Ao associar os termos any place e regret à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância dá. Então, saca só, primeiro de tudo, o enunciado já me dá umas palavrinhas-chave que, se você manja do que é scanning e skimming, você já pode diretamente ali utilizar a técnica do scanning para ler esse teu texto. Se você não sabe, daqui a pouco eu já vou explicar para vocês bem aí o que é o scanning e o skimming, tá? Mas não é uma coisa que você precisa para fazer as questões de inglês, né? Não vá achando que isso aí vai resolver 100% de tudo, né? Scanning e skimming é a solução para tudo. Mas, o que ele me diz ali, constate-se que o tema da propaganda é importância dá. O que é importante, então, que a propaganda me diz? Se a gente fosse direto para as alternativas, pessoal, o que parece muito atraente na primeira visão? Preservação do meio ambiente. Ah, sim, preservação do meio ambiente, né? O Enem super trata aí do meio ambiente, é isso que vai ser a minha alternativa correta, de certo. E daí a gente lê ali no nosso texto, take your car just any place for an oil change, and you may regret it down the road. Dando de novo, né, uma atenção redobrada para as palavras any place e regret, enquanto a gente está lendo, né? Mas, mesmo lendo assim, beleza, eu não fui direto na letra A, mas o que pode acontecer? Tu se deixa ser influenciado e pensa, sim, tá falando de derramamento de óleo, sim, preservação do meio ambiente, mais uma vez, confirma a minha suspeita. Cuidado, de novo, eu não estou falando de preservação do meio ambiente, eu estou falando de um carro, eu estou falando que se você levar para um lugar qualquer, como ele bem bota ali no foco no enunciado, né, o termo any place, ele fala que justamente se você leva para um lugar qualquer, você vai se dar mal, você vai se arrepender, que era outra palavra-chave que ele trazia, regret. Ou seja, o que você tem que fazer? O que é importante para esse teu anúncio? Você tem que escolher um lugar de confiança, não um lugar qualquer. E indo pelas alternativas, daí agora a gente tem manutenção do motor, também não vai ser a nossa alternativa correta, as palavras-chave que o texto indica me tiram dessa resposta, né? Não está falando de manutenção do motor. Pulando a letra C, que vai ser a nossa resposta correta, pequeno spoiler, né? Mas vamos falar das outras erradas. Consistência do produto também não vai ter nada a ver com isso. E conservação do carro, você pode pensar, sim, eu quero conservar meu carro. Mais uma vez, foco nas palavras que ele te dá o foco. Tá? Então, foco no que ele te dá de foco. Os termos ali, any place regret, vão me direcionar para a letra C, que é a escolha da empresa certa e não um lugar qualquer. Beleza? Então, letra C, que vai ser a nossa alternativa correta, C de certo, né? Para a gente responder essa questão. Então, pessoal, voltando para o que eu estava falando antes, não se afoba na questão. Mas é pouco tempo, eu tenho que agilizar o processo, não vai dar tempo de eu resolver as outras questões. Depois eu tenho ali que ler os textos de português, é muita coisa. Calma, se você tem 3 minutos, usa os 3 minutos, tá? Também não vai pensar que, é 3 minutos, então eu vou ficar cronometrando cada questãozinha que eu faço. Ele passou 3 minutos, fiz 4 minutos nessa questão, acabou, já fim do mundo, não tenho mais tempo de prova. Calma, você tem 3 minutos por questão, mas a gente tem ali um dia inteiro de prova, né? Você tem muito mais tempo do que isso para uma prova inteira. Então, passou um tempinho a mais em uma, talvez você gaste menos tempo em outra. Então, vai com calma, você tem tempo para fazer essa prova, dá tempo de fazer ela. Você só precisa saber de que forma agilizar e otimizar esse teu tempo, beleza? E seguindo essas dicas aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir. Beleza, gente? Valeu! Continua aí que agora a gente vai falar de scanning e skimming, para entender bem o que são essas técnicas de leitura. E aí, pessoal, voltamos aí com mais uma dica. E essa dica aqui vai ser para uma das perguntas que eu mais recebo quando ele está falando aí da prova do Enem ou provas de inglês no geral, que é sobre essas técnicas de leitura, tá? Scanning e skimming. Vocês já devem ter ouvido falar alguma vez sobre alguma coisa assim. E eu quero, primeiro de tudo, gente, dar um aviso, tá? Técnica de leitura específica como scanning e skimming, vocês têm que tomar muito cuidado. Por quê? Tem gente que acha que é receita para o sucesso. Vou utilizar aqui a técnica do scanning, eu vou resolver todos os problemas que eu sempre tive com leitura de inglês, prova de inglês, eu vou resolver, gabaritar a prova, porque eu sei o que é scanning, eu sei o que é skimming. Mas, seguinte, essas dicas aqui sobre essas técnicas de leitura, eu geralmente nem falo muito sobre para o pessoal não achar que agora eu sou o sabichão do negócio.
Essas técnicas são só algumas coisinhas avançadas que você pode utilizar para agilizar o processo de resolução de uma questão, mas não vai ser o que vai mudar um erro para um acerto. Tá? Então, muito cuidado em achar que isso daqui vai resolver tudo. Não, é só uma ajudinha a mais, é só um além que vai talvez melhorar um pouquinho a tua situação, mas é um além, ok? Tem muita gente também que pensa, são nomes diferentes porque são coisas completamente novas que eu nunca ouvi falar. Cara, nada mais é do que você ler o texto com atenção e você ler o texto por cima, tá? Então também não vai achando que é uma coisa, nossa, um segredo de as 7 chaves que os professores de inglês mantêm guardado para sempre. Não é nada demais assim, tá? Mas vamos esclarecer bem o que é cada uma dessas coisas para você não ficar com dúvida, né? E também saber utilizar na tua prova. Dando uma olhada com atenção no scanning, tá? O que o nome já diz? O que é scanning? É realmente você escanear uma coisa, você olhar uma coisa com muita atenção. Vem da palavra scan mesmo, que é você observar uma coisa de maneira muito atenta, ok? Então, quando que você vai utilizar essa técnica de leitura aí numa prova? Olhar minuciosamente um texto, né? Quando você já sabe o que você está procurando no teu texto. Digamos que o teu texto te deu umas palavras-chave ali, o enunciado te deu umas palavras-chave para você procurar no texto. O que você vai utilizar? Beleza, vou utilizar o scanning procurando essas palavras-chave, porque aí já vai estar mais próximo da resposta. Claro que você não pode simplesmente chegar e, vou só olhar as palavras-chave do texto, nem vou ler o texto inteiro. Não, mais uma vez, por isso que eu falo para tomar muito cuidado com isso. Não leia apenas só as palavras-chave, leia o texto inteiro, mas dê essa atenção redobrada nas palavras que o texto ali te indicou. Ok? Quando eu pegar para vocês a questão aqui do scanning, para a gente dar uma olhada com atenção, a gente vai entender melhor como utilizar essa técnica. Indo agora para o skimming, tá? O skimming, ele tem um nome já um pouquinho mais estranho do que o scanning, né? Porque scanning todo mundo já conhece por causa do scanner, essas coisas assim. Agora, skimming, de fato, tem um nome um pouquinho diferente. Do que se trata, o que é, de onde que vem essa palavra, né? Skim nada mais é do que uma camada fina de alguma coisa. Skim of ice, por exemplo, né? Uma camada fina de gelo. Ou então, se a gente está utilizando como verbo, a gente pode utilizar skim como pegar aí uma água suja. Se a gente tem uma sujeira ali que está na superfície da água, a gente pode skim the water para tirar essa camada de sujeira de cima da água. Então, quando se utiliza skimming para um texto, né, uma leitura de texto, o que é? Nada mais é que você dá uma olhada por cima desse teu texto. Certo? Então, digamos que a gente tem um texto ali que a gente não conhece muito nada sobre ele, né? A gente ainda não leu ele, mas o meu enunciado me faz uma pergunta muito aberta. Eu não sei exatamente o que ele está pedindo, né? Não é que nem o scanning que ele te dá uma direcionada, ele dá ali uma pergunta muito aberta. A gente pode fazer um skimming ali do texto, olhar ali por cima para entender como é que esse meu texto está organizado, o que cada parágrafo está trazendo, e talvez até já ver algumas palavras que podem chamar a nossa atenção para a gente depois utilizar o scanning para resolver a questão com mais atenção, mais cautela. Tá? Então, o skimming nada mais é do que você olhar por cima do texto ali sem pausar para cada detalhe. Vi uma palavra que eu não conheço, vou travar nessa palavra aqui? Não, se você está fazendo skimming, você só quer pegar a ideia geral de cada parágrafo, a ideia geral do texto, entender do que ele trabalha, de que forma que ele trabalha. Beleza? Vamos agora dar uma olhada em umas questões para a gente ver realmente essas técnicas aqui aplicadas em prática. Beleza? Ó, pessoal, estou aqui com a questão número 4 da prova 2020 do Enem, ou seja, a última que a gente teve, né? Essa prova, gente, teve lá na questão 4 o seguinte enunciado, tá? Como a gente viu ali no último vídeo, falando da sequência ali que a gente trabalhou a questão, a gente começa pelo enunciado. No poema de Robert Frost, as palavras fault e blame revelam por parte do eu lírico uma. Ou seja, o meu enunciado já me dá uma direcionada por onde que eu vou trabalhar essa questão. Ele me fala as palavras-chave do meu texto. Por ali que eu vou trabalhar. Por conta disso, eu posso utilizar o scanning nessa questão. Indo ali para o texto de fato agora. A Minor Bird é o título ali e a gente continua. I have wished a bird would fly away and not sing by my house all day. Have clapped my hands at him from the door when it seemed as if I could bear no more. Até agora não encontramos nenhuma das palavras. Agora sim. The fault must partly have been in me. The bird was not to blame for his key. And of course there must be something wrong in wanting to silence any song. As minhas palavras-chave estão ali no comecinho dessa segunda parte do texto, né? The fault must partly have been in me. The bird was not to blame for his key. Por conta disso, utilizando essa técnica aí do scanning e focando nessa parte do meu texto, eu vou ver que o meu personagem, meu eu lírico, né? Ele está se sentindo culpado. E daí, cuidado também com essa palavra, que de vez em quando a gente toma como conclusão, beleza, culpa. Então essa é a palavra que vai ser o foco da minha resposta. Então é a letra A, culpa, por não poder cuidar do pássaro. Cuidado! O Enem é uma prova inteligente também. A gente não pode cair nessas ladainhas. Ele justamente sabe que a gente utiliza essas técnicas de leitura. Então, se a gente utilizar o scanning, cheguei na conclusão da culpa. Então é a letra A por causa da primeira palavrinha ali.
Cuidado, cara, não vai cair nessa armadilha. A nossa resposta correta mesmo vai ser ali, ó, vou passar por elas primeiro para não dar direta resposta, né? Atitude errada por querer matar o pássaro. Ele não queria matar o pássaro. Necessidade de entender o silêncio do pássaro. O pássaro justamente não estava em silêncio, né? Então não é isso que ele está querendo entender. Sensibilização com relação à natureza do pássaro. Ah, agora sim. Ele finalmente entendeu e por conta dessa compreensão ele se sente culpado. Então, por conta disso, a letra D aí sim vai ser minha resposta. Ele sensibiliza por conta disso. Então, a técnica aqui do scanning me ajudou a chegar na resposta. Mas, mais uma vez, não foi a única coisa que eu fiz. Eu li o texto inteiro. Indo agora para o skimming. Vamos lá, pegar outra questão aqui. E agora, beleza, vamos para a parte aqui do skimming. Trouxe uma outra questão, agora a questão 2 da prova do Enem digital, ou seja, também do ano passado, né? A última prova que a gente teve, só que agora a versão digital dessa prova. E a gente teve lá nessa questão 2 o seguinte enunciado. Considerando-se as características dos trabalhos realizados pelo novo editor-chefe da Vogue inglesa, espera-se que a revista contribua para, ou seja, um enunciado aí bem aberto, né? Qual que é a expectativa, o que se espera desse novo editor-chefe? Então, a questão bem aberta para a gente. O texto ali ele também é um pouquinho grande, a gente tem 3 parágrafos do meio, então o maior de todos. Então, a gente vai ter que fazer o quê? Dar uma olhada por cima, a gente tem que ver o que interessa para a gente. Então, a gente, de novo, né, tem que lembrar do enunciado, estou tratando aí dessa expectativa, o que se espera que mude, talvez, né? Vamos ver. Primeiro dá uma olhada ali no título, Vogue Magazine's Complicated Relationship with Diversity, e daí eu tenho meu texto, 3 parágrafos. Dando uma olhada ali no começo, Edward Enninful, the new editor-in-chief of British Vogue, has a proven history of addressing diversity, tá falando de diversidade, that many hope will be the start of an overhaul of the global Vogue brand. Ou seja, tem algumas palavrinhas que vão me direcionando para uma concepção do meu texto. Tem uma mudança de editor-chefe, tem uma mudança na Vogue. Essa mudança vai estar relacionada à diversidade. Isso é uma mudança completa, que ele utiliza a palavra overhaul, né? Já estamos utilizando até um pouquinho do scanning aqui nessa parte da leitura, mas a gente já tem uma visão geral do que vai ser esse meu texto. Começando o segundo parágrafo, eu nem vou ler muito dele. In March, he responded sublimely, né? Ou seja, já está dando um exemplo do quê? Uma coisa que ele fez antigamente, né? Em março ele fez tal coisa. Nesse parágrafo dá para ver o quê? Ele está listando exemplos de coisas que ele já fez. Está justificando a ideia trazida no primeiro parágrafo. Ou seja, o meu segundo parágrafo vai acrescentar uma nova ideia, alguma coisa assim? Não precisa de muita coisa nesse segundo parágrafo. Eu vou direto olhar para o terceiro para ver se tem mais alguma coisa importante nessa conclusão. One can only hope, ou para uma palavra importante, já que a gente está falando de esperança, de expectativa, né? One can only hope that Enninful's appointment is not a mere blip, but a move in the right direction on a long road to diversity for the global brand. Ou seja, a gente está falando mais uma vez de diversidade, essa palavra se repete, aparece mais uma vez, e essa questão da mudança de direção da revista. Por conta disso, olhando, né, esse texto de maneira ali por cima, sem focar muito nos detalhes, mas notando os pontos que o texto traz, utilizando um pouquinhozinho do scanning para ver as palavras-chave que ele traz para a gente também, vamos para as alternativas. O que se espera dessa revista, né, que contribua para o quê? Integração da moda, questões sociais e raciais? Nem vou precisar fazer muita coisa nessa questão, essa é a minha resposta. Beleza? Então, a gente vai integrar a moda, já que é uma revista que fala de moda, né, a Vogue, a questões sociais e raciais. Perfeito. É isso que a gente está falando ali quando se trata, né, de diversidade e tudo mais. As outras alternativas, gente, só para comentar ali por que estão erradas, né? Ampliação do número de concursos de modelos. Não tem nada a ver com que o caminho que a gente quer trilhar ali, essa mudança, esperança, né? Padronização de desfiles de moda internacionais, expansão da moda em países pouco retratados em editoriais ou priorização de assuntos relacionados a imigrantes jamaicanos. Nota-se que o enunciado ele já é um pouco mais abrangente e minha resposta também vai ser mais abrangente, tá? Então, pessoal, guardando aqui já o meu celular, não vamos mais tratar de questão, vamos falar de novo ali numa visão geral dessas técnicas, tá? Não utilizem elas se vocês não têm essa proficiência com essa leitura dinâmica, né? Eu nunca fiz na vida isso daqui, eu vou utilizar lá no dia da prova. Não, cara. Calma, utilize agora enquanto você está treinando. Se no dia da prova você se sentir confortável a utilizar essas técnicas, ótimo. Mas a hora de você utilizar isso é agora, para ir treinando até a prova, tá? Outra coisa, não é isso daqui que vai resolver todos os problemas. Não ache que você, entendi esquema, eu sei fazer a prova de inglês. Calma, cara. Faz tua leitura como tu sempre foi dito para fazer. Leia o texto inteiro com calma e atenção. É isso que vai dar a tua resposta correta. Não vai ser uma técnica nova que vai do nada solucionar isso tudo, tá? Então, o principal mesmo, mais uma vez, leia o texto com atenção, com calma, veja primeiro ali o enunciado, aí leia o texto com calma e vá para as alternativas. Esse sempre vai ser a receita para o sucesso. Se você se sentir confortável utilizando essas técnicas, melhor ainda. Beleza, gente? Um abraço aí, logo a gente volta com mais dica.
E aí, pessoal, beleza? Voltamos aí com mais uma dica agora. E agora uma dica realmente de resolução sobre um tipo de texto específico, tá? Como eu comentei, a prova do Enem, ela é toda de interpretação. Não vai ter questões diretamente, né, que trabalham gramática ou vocabulário. Mas a gente tem diversos tipos de textos possíveis para a gente interpretar. Então, o que a gente tem que ficar ligado? Para as questões de metalinguagem que aparecem no Enem, que é uma parada um pouquinho menos comum da gente ver, assim, no colégio, ensino médio, falar de metalinguagem em inglês, a gente tem que prestar uma atenção um pouquinho redobrada para alguns detalhes, tá? Algumas observações. Primeiro de tudo, né, vamos entender o que é metalinguagem, tá? Talvez vocês já conheçam um pouco ali, porque é basicamente a mesma coisa do português, né? É uma referência a outros autores, outros escritores, ou então que fala da própria língua em si, né? Um texto que fala da própria língua. Nas questões de metalinguagem de inglês no Enem, elas geralmente vão tratar apenas sobre uma representação da língua, né? Ou então sobre dialetos ou formas de falar. E o que a gente tem que tomar cuidado com isso? A gente tem que sempre pensar na questão de que a prova não vai desrespeitar as pessoas. Ou seja, nenhuma questão vai falar sobre uma forma de falar é pior do que a outra, de maneira pejorativa sobre um dialeto, sobre um sotaque ou alguma coisa assim. Não vai ter essa questão de superioridade de uma língua para outra. Então, a gente tem que sempre manter isso em mente. Toda a questão dos direitos humanos, né? A gente não vai desrespeitar o próximo e não vai ver um como maior do que o outro, um como melhor do que o outro, certo? Isso sempre que você trata ali de estudos linguísticos, não tem essa questão do que há a forma certa, a forma errada de falar. Então, essa é uma questão ali, uma parte da metalinguagem que é importante quando a gente vai trabalhar uma questão dessas, tá? Porque justamente muitas vezes alternativas vão aparecer uma alternativa dizendo fala desta forma em detrimento de outra, ou melhor do que outra corretamente, ou desta forma errada. Essas alternativas, pessoal, geralmente vão estar incorretas, porque o teu texto não vai tratar de linguagem dessa forma. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês algumas questões que seguem esse molde da metalinguagem ali na prova do Enem. Começando aqui com uma prova antiguinha do Enem, uma questão 93, era da época que a prova do Enem deixava o inglês para o segundo dia. Então, a questão 93 aí, dessa prova dizia o seguinte, a gente tinha lá uma tirinha, e daí a tirinha já dá vontade de começar lendo pela tirinha, né? Mas cuidado, como sempre, gente, lê sempre primeiro o enunciado. Começamos lá. Cartoons são produzidos com o intuito de satirizar comportamentos humanos e assim oportunizam a reflexão sobre nossos próprios comportamentos e atitudes. Contextualizou a gente, beleza? Nesse cartoon, a linguagem utilizada pelos personagens em uma conversa em inglês evidencia ou seja, eu não estou falando uma interpretação, talvez ali da mensagem, alguma coisa assim, mas eu quero falar justamente da forma como foi utilizada a linguagem, tá? Claro que a interpretação da tirinha vai estar em volta nisso, mas ele dá a dica pra gente da linguagem. A linguagem utilizada pelos personagens vai ser o foco dessa resolução. E aí a gente tem dois personagens falando, tão bem estereotipados, tá, gente? Também a questão traz bem esse estereótipo regionalista de algumas pessoas. E daí a primeira fala tá lá. Ain't no way y'all should be here if you don't speak English real good. E o outro responde, Sure, may I suggest you avoid double negatives and don't forget to use an adverb. O que está rolando aqui? A gente pode ver que tem um desentendimento entre os dois personagens. Um está sendo ali até que bem xenófobo com o outro, falando você não tem que estar aqui, você não pode estar aqui se você não fala inglês direito. Só que o que acontece nessa fala do primeiro personagem? Ele mesmo comete deslizes em relação à norma culta do inglês. E aí, o que acontece é que o segundo personagem, ele devolve a cartada. Ele fala, bom, beleza, mas você também não está utilizando inglês correto, entre aspas, né? De novo, quando eu falo esse inglês correto, é toda aquela questão que a gente tem que tomar cuidado de metalinguagem, não tem um inglês correto, certo? Então, vamos lá. Quando ele fala ali, ele está devolvendo essa cartada, ele corrige a fala do primeiro personagem para a norma culta. Então, o que a gente tem que notar o que está acontecendo aqui, né, gente? Vamos olhar as alternativas para ver se a gente vai direcionando essa interpretação para o lugar correto. Predominância do uso da linguagem informal sobre a língua padrão. Ele não dá um foco numa forma informal de falar. O primeiro personagem está utilizando uma fala informal, mas ele justamente, essa fala informal, que cria o embate entre os dois personagens. Vou pular a letra B, não achem estranho que eu vou pular a letra B. Não é porque é a resposta. A letra C diz o seguinte, a aceitação dos regionalismos utilizados por pessoas de diferentes lugares. Justamente a tirinha está me mostrando que eles não aceitam esses regionalismos, né? Um fala ali de uma maneira mais regional e daí ele é esculachado pelo outro, né? Também porque ele estava sendo xenófobo, né? Então é por isso que isso acontece.
Então, errado a letra C. Letra D, necessidade de estudo da língua. É aí que eu disse, gente. Uma alternativa falando que um precisa estudar a língua inglesa vai estar errada, tá? Nenhuma tirinha ali vai tomar como conclusão que alguém precisa estudar mais para poder falar inglês, tá? Então, a letra D errada ali, necessidade de estudo da língua por parte dos personagens. Ou letra E, facilidade de compreensão entre falantes com sotaques distintos. Justamente tem ali um embate por conta da forma diferente deles se comunicarem. Então, todas essas estão erradas, tá, gente? Sobrou pra gente lá a letra B. Dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. Um não reconhece o outro, tá? Que tem esse embate por conta disso. Então, justamente essa alternativa vai ser a nossa resposta. Vamos para mais uma outra. Beleza, gente. Trouxe agora uma segunda questão para a gente fazer. Prova do Enem de 2020, só que a prova PPL, tá? Pessoas privadas de liberdade. A questão 2 vai dizer o seguinte para mim. É mais uma tirinha, tá? É até bem comum tirinhas tratarem de questões linguísticas, né? Eles vão escolhendo alguns temas específicos para tratar. E essa questão ali começa com o seguinte enunciado. Considerando-se o uso difundido do inglês na atualidade, o cartoon remete a... Então dá para ver já pelo enunciado que estou tratando de uma questão de linguística. A gente tem na tirinha o seguinte... 2 quadros, né? Um escrito ali English e outro escrito Globish. Toda essa história do Globish até já foi uma outra questão do Enem, uma outra vez, né? Até um termo que, só para explicar rapidão, Globish é uma outra forma do inglês, uma forma que foi criada lá por um linguista, que não se trata de uma nova língua, ele não enxerga como uma nova língua, mas é uma outra forma de falar inglês, um inglês mais leve, digamos assim. E aí a gente tem esses 2 quadros, English, Globish. O primeiro, em English, está escrito Would you please be so kind as to point me in the direction of the premises where I will find some relief? E daí tem duas pessoas, uma do lado da outra ali. Essa primeira pessoa está perguntando isso para a segunda. Dá para ver por questões culturais ali que talvez algum desses personagens ali, o segundo personagem, não sejam falantes de inglês nativo. Eles deixam de forma estereotipada justamente para evidenciar isso. Beleza, dei toda essa fala gigantesca, né? No segundo quadro ele está dizendo o que apenas, em Globish? Toilets, please. Ou seja... O que ele dá a entender? A mesma situação, os mesmos personagens, mas e ali na fala de inglês, ele fala ali com diversas palavras, em inglês rebuscado e tudo mais. E na segunda fala, ali em Globish, ele está simplesmente entrando diretamente ali, fazendo o pedido. Então, qual que é a ideia, gente? Temos ali num primeiro quadro uma fala toda gigantesca e no segundo uma fala leve. É uma questão temporal? Não. É uma questão por trás ali, a mensagem a ser passada por uma fala. Vamos para as alternativas para ver, mais ou menos, né? Vamos direcionar esse nosso pensamento aí da questão da mensagem a ser passada. Letra A. Necessidade de uniformização linguística. Ele não está falando que precisa uniformizar uma língua, beleza? Então não vai ser por aí que a gente vai responder a questão. Letra B. Tendência de simplificação de enunciados longos. Meus alunos muitas vezes acabam caindo nessa letra B. Porque o que parece, né? Tendência de simplificação, ou seja, é uma questão temporal, uma questão que ao longo do tempo existe essa tendência de simplificar enunciados. Tem simplificação de enunciado, mas é uma tendência que muda ao longo do tempo, né? Agora a gente fala com inglês mais simples. Não é isso que está acontecendo, né? A gente tem 2 formas diferentes de falar. Então, não é uma tendência de simplificação. Letra C, preservação de emprego de estruturas formais da língua. Justamente não ocorre essa preservação, né? Teve essa mudança. Letra D, valorização de um modo de expressão em detrimento de outro. Eu lembro que eu comentei que as questões de linguística na prova do Enem não vão tratar de valorização de um em cima do outro. Então, a letra D não vai ser a nossa resposta. E a letra E, o que sobrou, né? Variação na forma de falar para atingir um propósito comunicativo. Essa vai ser a nossa resposta correta, né? É o que mais trata, o que mais tem a ver ali com uma questão de linguagem, metalinguagem na prova do Enem. Beleza? Então, gente, só para finalizar aí, né? Essas questões de linguagem ou de metalinguagem na prova do Enem, elas sempre vão tratar um pouquinho ali a forma de falar, um dialeto, e sempre vão tratar do respeito a isso. Ou então, se um personagem está faltando com respeito a isso, justamente vai destacar que ele está faltando com isso, né? Que não ocorre esse respeito, que eles estão se desentendendo por conta disso, certo? Segue aí, que a gente vai seguir agora com a interpretação de poemas e músicas, que também é um outro tema muito complicadinho na prova do Enem. Valeu! E aí, pessoal, agora vamos falar de uma parte que ultimamente está aparecendo mais aí na prova do Enem, certo? Que seria a interpretação de músicas e poemas. Isso está aparecendo cada vez mais, ainda mais com essa questão midiática, moderna, contemporânea das músicas, dos poemas ali, essa interpretação um pouco mais fora do senso comum, aquele fora do texto fechadinho, aquela coisa um pouquinho mais subjetiva, certo? Para esse tipo de interpretação, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque justamente sendo subjetivo,
Muitas vezes a gente tem que fugir de armadilhas, fugir do que, é o que o texto está me dizendo. Muitas vezes a gente vai precisar tomar conclusões próprias. Então é isso que eu quero passar de dica para vocês agora, tá? Botei aqui alguns pontos principais. O geral, pessoal, da interpretação de música e poema continua as mesmas dicas de sempre. Ainda é uma questão de interpretação de texto, não tem nada de absurdamente diferente. Mas algumas coisas a gente precisa ficar ligado. Primeiro de tudo, o enunciado vai ser a coisa mais importante da questão, eu diria, tá? O meu enunciado que vai dar a pergunta, como a gente já comentou. E essa pergunta vai ser o vital. Porque muitas vezes a música trata de diversas coisas ali no meio, várias coisas que a gente pode seguir, caminhos que a gente pode observar e tudo mais, mas a pergunta vai me dar o direcionamento. E tem que tomar cuidado para não cair naquele senso comum. Muitas vezes a gente, então, como eu tinha dito, precisa tomar uma conclusão própria, tá? A gente precisa sair um pouquinho do texto, talvez, certo? Também, uma coisa que é bem importante eu comentar. As questões de interpretação de músicas e poemas, muitas vezes as alternativas, elas não vão ser aquela coisa diretamente retirada do texto. Como eu estava falando, a gente vai ter que tomar essa conclusão própria. E de vez em quando, as respostas elas não vão ser muito claras. A gente vai ter que realmente pensar numa questão talvez sensorial, talvez do formato do texto como ele foi escrito, as escolhas do autor, nas palavras que ele utilizou. Muitas vezes o enunciado vai me dar palavras-chave para eu procurar no texto, mas muitas vezes também não. Então, por isso que, mais uma vez, eu preciso prestar muita atenção em como foi formulada essa pergunta. E uma coisa que você precisa tomar cuidado, então, é que justamente por ser uma parada um pouco mais subjetiva, você tem que tomar cuidado com as alternativas. Porque pode ser que a alternativa não esteja falando de uma coisa que foi retirada ali diretamente do texto. A gente tem que tomar uma conclusão própria e muitas vezes a gente vai precisar prestar atenção no formato que o texto foi escrito, nas escolhas de palavras do autor do texto. Então, a gente precisa sair um pouquinho desse padrão que a gente está acostumado com a prova do Enem. Que muitas vezes tem muita gente que pensa, a prova de interpretação de texto é retirar frases que foram ditas lá dentro. E é só isso. Eu vou ter que ver se essa frase está lá dentro do texto. Muitas vezes é assim, mas com músicas e poemas, muitas vezes não. A gente vai precisar tomar muito cuidado com isso. Por isso que eu recomendo, faça essa questão, olhe as alternativas e responda por eliminação. Não vai direto, tipo, essa é a conclusão que eu tomei. Porque de vez em quando você não vai tomar uma conclusão tão clara. De vez em quando a pergunta é muito aberta. Pode ser muita coisa diferente. O que a música me conta? A música a estrutura dessa música está me contando o quê? E daí eu não vou conseguir tomar uma conclusão diretamente, mas eliminando as alternativas eu vou me aproximando da resposta. Justamente porque as alternativas talvez elas não sejam tão claras. Talvez misture uma questão de sentidos, questão de estrutura, questão de trechos e palavras utilizadas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado ali nessa leitura. O que eu recomendo, gente? Faça essas questões mais complicadinhas, com poemas, depois a gente vai trabalhar ali textos jornalísticos. Primeiro, aquelas coisas mais tirinhas, essas coisas que chamam mais atenção e deixam as coisas mais diretas, mais expostas ali pra gente, faz isso por último. Faz essas daqui que são um pouquinho mais complexas primeiro, que você tá ali mais atento. Beleza? Vamos fazer umas questões agora para a gente realmente pôr isso em prática. Eu trouxe duas questões para a gente fazer, uma de 2016 e uma de 2020. Aí, questão 92 do caderno amarelo da prova de 2016 do Enem, segundo dia, porque nessa época a prova de inglês ainda ficava no segundo dia, era questões 91 a 95, enfim. E nessa questão, a gente tem ali uma música do Paul McCartney, baita de um artista, já fui no show dele e tudo mais, quando ele veio aqui no Brasil. E o enunciado me diz o seguinte: em diferentes épocas e lugares, compositores têm utilizado seu espaço de produção musical para expressar e problematizar perspectivas de mundo. Paul McCartney, na letra dessa canção, defende. Vamos lá prestar atenção um pouquinho nesse enunciado. Ele já disse uma coisa bem importante para a gente, que expressa e problematiza perspectivas de mundo. Ou seja, já tem uma situação de crítica a uma questão social, certo? Levando isso em consideração, eu já fico ligado, já tem um direcionamento para essa minha resposta, não posso ir para qualquer lugar. Já estou entendendo para onde que eu vou seguir. Beleza. Eu quero saber então o que o Paul McCartney está defendendo nessa letra. O título dessa música já me conta bastante coisa, só que não é um título muito claro. O título da música é Ebony and Ivory. Não são palavras muito comuns no vocabulário de um falante de inglês. Então, você não tinha nenhuma obrigação de saber diretamente o que essas palavras significam. Isso é uma coisa muito importante na interpretação de texto. A gente não vai saber todas as palavras. O que a gente tem que entender, então? Entender o restante do contexto que ele me dá. Ele continua falando daí na música. Ebony and Ivory, as palavras que talvez a gente não conheça, live together in perfect harmony. Vivem em perfeita harmonia juntos. Side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we?
Então, lado a lado, side by side on my piano keyboard, lado a lado nas teclas, no teclado do meu piano. O que a gente tem no teclado de um piano? As teclas pretas e brancas. Então, a gente vai entendendo que essa questão social que ele está criticando, um problema ali que ele está criticando, é essa questão, essa rixa racial, certo? Essa guerra racial. Então, o que a gente precisa já ir se direcionando, opa, eu estou falando sobre isso. We all know that people are the same wherever we go. There's good and bad in everyone. We learn to live, we learn to give each other what we need to survive together alive. Ótimo! Eu estou falando então que, se as teclas do meu piano conseguem criar essas harmonias, viver em perfeita harmonia, ele brinca aí a questão da harmonia da música, a harmonia da viver em harmonia, né? Ele justamente está fazendo essa crítica. Por que as teclas conseguem e a gente, como pessoas, como é que a gente não consegue? Então, essa é a crítica que ele está fazendo, perfeito? Voltamos aí para as palavras agora. Ebony and Ivory, o que elas significam, né? Ebony significa ébano. Tá, não ajudou muita coisa. O que é ébano? É uma madeira bem escura. Ivory, o que é? Marfim. Então, a gente está falando dessa questão também da matéria-prima que fazia antigamente, né, essas teclas do piano. Marfim para as teclas brancas e ébano para as teclas pretas. Então, tudo isso, todos esses elementos vão juntando para a gente tomar a mesma conclusão. E se a gente vai passando as alternativas, a canção defende o aprendizado compartilhado, as necessidades de donativos, as manifestações culturais, o bem em relação ao mal ou o respeito étnico. Aí sim, né? É a única alternativa que realmente está falando dessa questão como um todo, da etnia e do respeito. Perfeito? Essa era uma questão. Esse é um lado, um tipo de questão que pode ser feito a partir de música. Não é tão difícil assim, mas tem uns elementos ali, né, que a gente conseguia pegar. Mas, por um outro lado, também não era tão diretão assim. A gente precisava tomar cuidado ali com o vocabulário, talvez não conhecesse algumas palavras, em música isso é muito comum. Mas agora, o que eu quero mostrar para vocês é uma questão que está do outro lado do espectro. Uma das questões mais difíceis que o Enem já fez, que trabalhava justamente com música e poema. Prova de 2020 do Enem. Nessa questão aqui, gente, a gente tem uma situação um pouquinho mais complicada. O enunciado que vai me pegar bastante aqui, tá? O enunciado diz o seguinte: o escritor nigeriano Chinua Achebe traz uma reflexão sobre a situação dos refugiados em um cenário pós-guerra civil em seu país. Essa reflexão é construída no poema por meio da representação de uma mãe, explorando a ou as. O que esse enunciado me conta? Eu quero saber o que o poema explora e de que forma que ele explora isso. Certo? Ele não está perguntando sobre a situação da mãe, ele não está perguntando sobre o que especificamente esse poema está contando, de fato, ali dentro dos personagens envolvidos e tudo mais. A gente quer saber da estrutura do poema, de que forma que ele deixa visível a exploração desse assunto, que é essa situação dos refugiados na pós-guerra civil. Beleza? Então, isso é um enunciado muito mais delicado, não é tão direto. Os personagens, que situação que ele está contando? Não, de que forma que ele explora isso? E lá no texto, a gente tem trechos como she soon would have to forget. The air was heavy with odors of diarrhea, of unwashed children with washed out ribs, dried up bottoms. E daí vai continuando. She had bathed them and rubbed him down with bare palms. E daí, the rust-colored hair left on his skull. Tudo isso, de que forma que ele está explorando, de que forma que ele está contando esse poema, misturando diversos sentidos. É muito difícil a gente chegar nessa conclusão, né? Se a gente olha as alternativas, a alternativa correta, eu já vou dar um pequeno spoiler da questão, vai ser aquela que diz impressões sensoriais experimentadas no ambiente. É muito difícil tu ler um poema e você chegar nessa conclusão diretamente. Mas se a gente for por eliminação, como eu tinha comentado, a gente vai ver que as outras não estão trabalhando o que a gente quer como resposta. E, de fato, não é nem que as outras alternativas elas estão corretas, mas não respondem a pergunta. De fato, as outras alternativas estão erradas. E era dessa forma que a gente chegava na alternativa correta. Então, é uma questão muito difícil, né? A gente fica com muita vontade de assinalar um item que fala assim, ó, consternação ao visitar o túmulo do filho recém-falecido, porque a parte final do poema fala o seguinte: In their former life, this was perhaps a little daily act of no consequence before his breakfast and school. Now she did it like putting flowers on a tiny grave. Então, ele menciona uma questão de túmulo ali no final, a gente entende essa perda do filho, mas a mãe, ela não está literalmente botando flores, se despedindo do filho no túmulo dele. Ela está com o filho em seus braços, quando ela fala ali, she took from their bundle of possessions a broken comb and combed the rust-colored hair left on his skull. Essa parte, então, é o que está realmente acontecendo. Em que parte que a gente vê que é uma metáfora, uma comparação ali que ela está dizendo, né?
Now she did it like putting flowers on a tiny grave. Esse like é uma comparação, ele está falando como se fosse. Então, não é uma situação literal que está acontecendo ali no final. E por conta disso, a gente eliminando as outras alternativas. Entende que questões de música, a gente está acostumado a ver música em inglês, a ouvir música em inglês, está toda hora aí, né? Mas a interpretação delas, em questões de interpretação, muitas vezes vão fugir desse senso comum e partir para uma pergunta específica, ou sobre a estrutura, ou sobre uma situação ali delicada, que crítica que ele está fazendo, ou de que forma que essa situação está sendo contada, e a gente precisa tomar muito cuidado com o enunciado e com as palavras e o formato escolhido para contar isso, beleza? Bom, gente, e para finalizar, eu trouxe aqui o terror do aluno, digamos assim, né? Porque, pô, é muito legal chegar ali na prova do Enem, tu vê uma tirinha, tu vê uma letra de música, pô, bacana, fazer essa prova aqui, me divertir. Bom, se divertir, ninguém se diverte fazendo uma prova, né? Mas é um menos mal. Só que daí tu chega lá e tu vira a página e tu vê aqueles textões gigantescos do Enem, típicos do Enem, né? O que você tem que fazer? Bom, primeiro de tudo, o que eu recomendo e o que eu já comentei ali sobre as músicas, né? O que eu recomendo também para esses textos jornalísticos? Começa por aí. Pô, eu sei que é legal, você chega ali na prova, vou dar uma descontraída, né? Tô nervoso, vou começar por uma tirinha, vou começar ali por uma charge, um infográfico. Deixa isso para daqui a pouco. Usa esse tempo que você está com mais atenção, mais ali eufórico com a prova, né? Usa esse tempo que você está ali mais atento mesmo para trabalhar com esses textos. Por quê? Cara, é muito texto, é muita palavra. Tua cabeça vai estar a 1000. Talvez isso te dê ali um nervosismo na hora da leitura, mas aproveita que você ainda tem energia para trabalhar com esses textos. Porque senão tu vai chegar lá, tipo, eu vou deixar isso aqui para o final, não estou com saco de ler isso aqui agora. Depois, se você deixa para mais tarde, tu já vai estar exausto, tu vai ler o negócio sem vontade, tu vai estar... E se eu pular essa parte aqui, né? Será que vai ter tanto problema assim? Vai ter problema, né? Não lê o texto pulando de um pedaço para o outro, só procurando palavra-chave, coisa assim. Lê o texto com calma, sem pressa, faz no teu tempo. Mas e se eu gastar tempo demais? Fica tranquilo, depois você talvez economize um pouquinho de tempo ali na charge, na tirinha, que é uma coisa um pouco mais direta, um pouco mais rápida. Tá? Então aproveita esse texto longo e faz ele com calma, faz no teu tempo. Eu demoro muito na leitura? Tranquilo, vai fazendo. O importante é você não jogar essa questão fora. Textos jornalísticos geralmente não são questões 100% assim, difíceis pra caramba. Nossa, essa questão que eu vou errar. Não, nem sempre. Muitas vezes são questões até que bem diretas, né? Muitas vezes aquele padrão que a gente espera de texto de interpretação, questão de interpretação, tá aqui dentro, tá? De vez em quando não. Justamente as questões que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco fogem um pouquinho dessa coisa muito direta ao ponto. Eu quero mostrar umas questões um pouquinho mais complicadas. Mas, muitas vezes, talvez não seja um negócio tão difícil, tu só precisa fazer com calma, no teu tempo, beleza? Outra coisa é bem importante isso, tá? Cuidado com opiniões, tanto as tuas quanto as do texto, tá? Você não pode trazer um pensamento teu para essa prova. Lembra, prova de interpretação. Mas eu entendo desse assunto. Não importa. Nesse momento não importa nada. Você não vai trazer o teu conhecimento para essa prova. Você vai trazer a tua interpretação para... Eu sei que é uma coisa muito estranha falar, né? Tu não vai trazer o teu conhecimento para essa prova. Mas é de fato, gente. Tu não vai trazer um conhecimento sobre o assunto para a prova. Porque não é um texto... eu tô lendo um texto sobre, sei lá, o Kurt Cobain, né? Ele é artista, eu conheço tudo sobre a história dele e tudo mais. Mas a prova não é sobre o Kurt Cobain. A prova é sobre interpretação de texto. Tá? Então, eu não vou trazer esses conhecimentos que eu tenho da vida dele para as alternativas. Eu vou trazer a interpretação para as alternativas. E isso é vital. Outra coisa que eu quero dizer com opiniões são as opiniões trazidas no texto. Como assim? De vez em quando a gente pode se deparar com um artigo de opinião. Ele também vai entrar nessa história de textos maiores que a gente vai ter que ler com mais calma. E artigo de opinião geralmente traz alguma coisa com uma crítica ou uma defesa a algo. Sendo o caso, essas palavras vão ser muito importantes nas alternativas e a gente tem que procurar por elas, tá? Só que muitas vezes também o que pode acontecer? O texto tem algumas nuances na forma como ele reporta algo. Então, se ele está trazendo uma notícia, se ele está só contando uma história, mas a forma como ele conta tende a algum lado, tipo, tá por trás dos lençóis, ele nas entrelinhas ele está defendendo uma opinião. Mesmo que isso seja nas entrelinhas, mesmo que isso fique evidente para ti, talvez se a pergunta for qual o objetivo central do texto, qual a finalidade do texto, isso não vai fazer parte da tua resposta. Se o texto está só contando o acontecimento, e por mais que nas entrelinhas você veja que ele tem uma opinião, não importa isso para a resposta se a pergunta foi qual a finalidade, o objetivo central do texto.
certo? Então, cuidado com essas opiniões, tanto as suas, quanto a presença de opinião ou a falta de opinião no texto. Isso vai ser bem importante para você responder a pergunta realizada. Por conta disso, eu quero trazer para vocês duas questões que foram feitas no Enem PPL de 2020. São duas questões bem boas, são as últimas questões da prova para a gente responder. Ó, gente, peguei aqui no meu celular a prova de 2020 PPL do Enem, as questões 4 e 5 do caderno azul, tá? A questão 4, gente, ela trabalha o enunciado da seguinte forma. O texto que versa sobre a prática do uso de argolas no pescoço por mulheres de uma tribo que migrou para a Tailândia tem por finalidade. O enunciado é bem simples quando a gente para ver ele. Eu quero saber a finalidade do texto. É aquilo que eu comentei, o objetivo central do texto, para que ele serve, certo? E lá no texto ele vai me contando. Most people know of the Karen people from television documentaries as the long neck or giraffe tribe. Então ele está contextualizando, ele está falando de que grupo de pessoas que ele está falando. But the women who wear these brass rings on their neck belong to a subgroup of the Karen known as the Padaong. E daí ele continua falando da origem. Although the Padaong have migrated to Thailand in only the last 10 years, they have become the most popular attraction for hill tribe trekking tourists. Some have written of this as exploitation of the Padaong. Many Westerners... Uma pausa antes da gente continuar. Ele já vai citar aqui o problema, que é essa questão do turismo para ver essas pessoas. Ele já trata isso como um problema. Mas, de que forma que ele trata isso? Vamos voltar ali com calma. Some have written of this as exploitation. Alguns escreveram sobre isso como exploração desse povo. Many Westerners liken the experience of visiting one of these villages. Então, algumas pessoas do Oeste, né, são Westerners, né? Ele vai falando de que forma? Trazendo uma terceira voz. Né? E ele termina falando some tour operators, né? Então alguns operadores ali do turismo, dos tours, né? que são feitos lá com essas pessoas. Ele vai trazendo vozes de terceiros. Por conta disso, essa opinião é do autor do texto? Não. Ah, mas ele traz ali nas entrelinhas, como ele só trouxe essa crítica, ele então tem uma opinião que ele critica isso. Tá, a gente entende que nas entrelinhas essa foi a escolha dele para contar a história. Mas qual a finalidade do texto? Contar a história. É isso, relatar essa situação. Ele não está trazendo uma crítica com a opinião dele, ele não está impondo a sua opinião nesse texto. Ele está trazendo simplesmente os acontecimentos. E se a gente for ver as alternativas, muitas delas falam ali como apoiar o boicote, né, evitar, enaltecer, nada disso. Ele está fazendo o quê? Relatando a situação desse costume na atualidade. Apenas isso. Vamos para a próxima. Ali na questão 5 agora, o enunciado agora já vai ser um pouquinho mais complicado. Essa é uma questão um pouco mais complexa, justamente pelo enunciado. De acordo com Bell Hooks, intelectual negro estadunidense, o poder subversivo do rap consiste na possibilidade de... O enunciado aqui é vital. Tem uma palavra muito importante ali, que de vez em quando talvez a gente não conheça. Que palavra que é essa? O poder subversivo. O que é subversivo? O poder de modificar, de quebrar a expectativa de vez em quando. Então a gente tem essa subversão como alguma quebra, uma mudança, certo? E eu quero saber o que o poder subversivo do rap, esse poder de mudança, o que ele cria como possibilidade? Cria possibilidade de quê? É isso que a gente quer responder. E daí lá no meu texto eu tenho, in contemporary black popular culture, rap music has become one of the spaces where black vernacular speech is used in a manner that invites dominant mainstream culture to listen, to hear, and to some extent be transformed, ser transformada. Opa, essa é a palavra que eu queria quando ele fala ali de transformação, de subversão. Essa é a ideia que eu quero, de transformação como ele fala ali no texto. Então vamos voltar ao que a gente estava lendo ali. Ele estava dizendo... is used in a manner that invites dominant mainstream culture, essa cultura dominante, essa cultura mainstream, como a gente fala mesmo, essa cultura que está ali no topo, como a mais ouvida, mais presenciada, to listen, to hear, ouvir, escutar e até de certa forma, to some extent, be transformed. Ou seja, a gente está mudando essa cultura dominante. É isso que é possibilitado pelo poder subversivo do rap. O resto do texto, ele vai trazendo ali, quando ele fala de however, a gente tem uma conjunção adversativa, né? Ele vai trazendo ali agora uma outra parte, certo? Essa outra parte vai importar para a minha questão? Não, porque a nossa questão já foi respondida, a minha resposta já está no primeiro pedaço do texto, e é isso que eu quero. Ah, então eu posso pular? Não, lê o texto inteiro, não vai pulando qualquer coisa, mas saiba que você já encontrou o trecho que compõe a tua resposta. E olhando as alternativas, a gente vai ver lá, possibilidade de transformação da cultura americana dominante. Essa vai ser a resposta. Os outros itens, eles tratam, né, alguns outros itens podem até tratar de fato do que vai ser a ideia central do texto, mas a ideia central do texto
a minha pergunta, dessa vez não, ele não pediu a finalidade, ele não pediu o objetivo, ele pediu sobre o poder de subversão do rap. Então, entende como o enunciado vai ser vital. Isso tanto nessa questão, como em qualquer outra questão do Enem, gente. Quero fechar com vocês trazendo justamente isso que eu estava comentando. O que é principal, o que é o vital para a tua prova de interpretação de inglês? Você olhar com calma o enunciado primeiro, como eu sempre comentei com vocês, né? Lê o enunciado primeiro, depois você vai para o texto procurando já a tua resposta, você vai observando os elementos importantes, as palavras-chave utilizadas, seja utilizando técnicas de leitura como scanning e skimming, ou então simplesmente você lendo como você sempre leu qualquer texto na sua vida, lendo com calma e atenção. E aí você vai para as alternativas procurando o que mais encaixa com o que você pensou. Seja, de fato, para encaixar a tua resposta que você encontrou no texto, ou então ir por eliminação, que também é um jeito completamente viável e muito bom para você responder as questões do Enem. Certo, gente? Então, de fato, é assim que eu quero acabar esse aulão. Lembrando vocês que essa prova de interpretação de inglês, essa prova de inglês do Enem, não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa que você precisa sair do comum, você ser excepcional em inglês. Não, é você saber fazer essa prova. E como que você faz essa prova? Com todas as dicas que eu comentei até então. A ordem de cada questão, que palavras que você tem que buscar no teu texto, e você fazer isso principalmente com calma e atenção. Essa vai ser a palavra-chave. Não precisa correr contra o tempo nessas primeiras questões. Usa esse fator de calma, esse fator de atenção redobrada que você está começando a prova. Aproveite suas primeiras questões, faz isso e tira do teu caminho. Porque não são questões impossíveis, não são questões ridiculamente difíceis. São questões que você consegue acertar. Você consegue gabaritar essas 5 questões de inglês. Agora que eu te dei essas dicas, gente, está na hora de você botar isso em prática. Beleza? Você vai olhar ali embaixo os e-books que a gente montou para vocês e o simulado para você realmente aplicar esse teu conhecimento. Então é assim que você vai ser aprovado aí no Enem, gente. Valeu, um abraço e a gente se vê na próxima.